Deputado, Fala, Rodrigo, tudo bem? tudo Boa bem? Como noite. vai? Boa noite, tudo bem? Muito bom recebê-lo aqui, muito bom Imagina, prazer recebê-lo estar aqui aqui. com você. Aham, tá Opa, certo. o celular pulou aqui, peraí. Opa, claro, Eu tô com... Só um minutinho, deixa eu só claro, claro. pegar o café que eu tô passando aqui do lado, peraí. Vamos lá. Desculpa o pequeno atraso. Nada, o que é isso? Agenda lotada, sei como é que é. E aí? Vamos lá, estava puxando pela memória aqui, as últimas duas vezes que nos encontramos foi ainda em 2019, antes do mundo enlouquecer. Nos encontramos na Câmara dos Deputados, naquela audiência promovida pela deputada Bia Kicis, na audiência pública sobre as candidaturas independentes, quando Sim, daquele destaque que foi feito pelo deputado Orleans de Bragança, e a última vez foi no próprio Supremo Tribunal Federal, quando da audiência pública, promovida lá pelo ministro Barroso. perfeito. E aí eu me recordo lá houve por parte dos partidos pela parte da manhã, né, aquela manifestação, e na parte da tarde a manifestação das entidades da sociedade civil lá que o Barroso entendeu por bem convocar. Aí estava puxando pela memória, foi isso. E aí depois entrou 2020 e veio a pandemia, não nos encontramos mais. Verdade, verdade. E Inclusive, boa lembrança essa da audiência pública no STF, não sei se você uhum. soube, mas a minha participação lá depois ensejou a redação de um artigo para um livro do IEE Sim, sobre a sim. liberdade de criação de partidos. Aliás, eu tenho ele aqui no armário, deixa eu pegar uma cópia aqui. Podemos até fazer um sorteio se você quiser, não sei como a gente pode fazer isso, mas Opa. saiu no livro Limita ou Liberta, do IEE, a Aham, defesa aham. que eu fiz no dia, que foi, obviamente, que eu fiz as candidaturas independentes, que era a pauta da audiência, Uhum, mas uhum, também da liberdade de criação de partidos políticos em nível local, algo que uhum. hoje é impossível no Brasil, porque os partidos têm caráter nacional. Então foi Sim, uma sim. Na oportunidade muito verdade, boa. esse caráter nacional ainda é um ranço getulista, né? Perfeito. Porque lá em 1945, quando Getúlio estava caindo, ele ainda teve a capacidade política de organizar a legislação de transição. E aí o que a Raposa fez? Como só ele teria condições de organizar partidos nacionais robustos, porque ele tinha, de um lado, manietados os sindicatos, com o Ministério do Trabalho. Pela outra via, com os interventores, ele tinha digamos assim, caciques locais, né? Com os interventores, ele conseguiu organizar o PSD. Então, a dupla PTB-PSD, ambos os partidos formados por Getúlio Vargas, dominou o arco 45-64. Então, na verdade, a nacionalização dos partidos políticos no Brasil, ela foi fruto única e exclusivamente de um ardil getulista, né, de um ardil de Getúlio Vargas, para criar um modelo, partidário que lhe favorecesse. Tanto que a oposição, ela conseguiu, a muito custo, criar a UDN, e que nunca foi um partido que ameaçou a hegemonia da dupla PTB-PSD. Então, não rompemos aí com o getulismo, não rompemos com o getulismo, estamos até hoje dominados por esse sistema eleitoral que nacionaliza partidos, o que é um contrassenso em estados federados, né? Porque quando Completo, completo. observamos estados federados, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Argentina, México, para onde a gente lança o olhar e identifica um estado federado,
identifica também partidos locais. Né? Exatamente, é um contrassenso em dois níveis, tanto pelo fato de ser uma federação ao Brasil hoje, era um Estado unitário à época, como também por sermos uma democracia, à época era uma ditadura. Sim. E é interessante que deu tão certo o plano do Getúlio, que ele se elege presidente em 1950, Sim, graças a esse sistema. Aliás, ele não só consegue também, antes disso, se eleger, ele consegue se eleger presidente em 50, como consegue também, com o sistema eleitoral, se eleger deputado por uma série de estados, senador, enfim. Ele faz Sim. Como, exatamente. Pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro, São e não sei mais por Paulo, quais São todos os estados que ele se Paulo, elegeu deputado federal. Pernambuco, eu acho também. Acho que por Quem Pernambuco. ouve isso hoje não acredita. Não, o ardil do Getúlio Vargas foi tão grande que ele cai, né, ele é deposto, mas faz o Dutra, né, porque na sequência, quer dizer, o Dutra era a continuidade dele, e ele mesmo retorna em 50, e os partidos que ele cria, né, o PTB e o PSD, são os partidos dominantes, porque aí depois vem o JK, né, o Juscelino Kubitschek, o amaldiçoado Juscelino Kubitschek, né, como eu digo, vem dominando a partir de então, e a única eleição em que poderia haver a vitória da UDN, né, porque vamos lembrar que Jânio não era da UDN, né, a única eleição em que poderia haver a vitória da UDN seria em 1965, porque viria candidato à presidência pela UDN o Carlos Lacerda. E aí, 65 foi a eleição que não aconteceu, porque pelo PSD, pela dupla, né, PSD-PTB, viria o Juscelino Kubitschek, tentando uma reeleição, e pela UDN viria Juscelino Carlos Lacerda, que seria o grande duelo entre a esquerda getulista e o movimento liberal, enfim, o grupo liberal de então, e que essa eleição fica só no imaginário o que poderia ter dado. É verdade. Agora é interessante, Rodrigo, só antes a gente migrar para o próximo assunto, que é a questão das candidaturas independentes, que tanto nos interessa, que essa nacionalização dos partidos políticos permaneça até hoje. É um absurdo, aliás, como nós falamos já há pouco, em termos, né, por nós sermos hoje uma federação e uma democracia, e esse absurdo só se justifica porque privilegia os atuais partidos políticos, que querem, né, cartelizar o sistema. Ou seja, não querem deixar com que as pessoas pensem por si próprias e possam criar os seus próprios partidos políticos sem acesso ao fundo partidário, que é o que eu defendo. Porque como hoje a regra é ter acesso ao fundo partidário, e essa regra, ela agora, com a cláusula de desempenho, vai desaparecendo, mas ela ainda é a regra vigente, os partidos atuais não querem dividir o butim com novos entrantes. E aí se estabelece na sociedade brasileira essa falsa impressão de que nós temos muitos partidos políticos no Brasil. Nós não temos. Nós temos muitas legendas aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Eu sempre defendo, né, que para ter acesso a cadeiras no Congresso, não fosse apenas necessário uma cláusula de desempenho para ter acesso aos instrumentos regimentais, mas uma cláusula de barreira mesmo, como na Alemanha, 5% dos votos em todo o país, senão o partido não tem direito a participar do parlamento, do Bundestag alemão. Né? No Brasil, um partido com 2 deputados pode ter assento no parlamento. E por isso que nós temos mais de 20 partidos políticos hoje representados no parlamento. Isso não está certo. Agora, poder dar liberdade para as pessoas se associarem no nível local e criarem sua alternativa partidária, qual é o problema? Qual é a ameaça que isso dá à democracia? Nenhuma. A ameaça é só aos partidos existentes. E nesse sentido, Marcel, vamos lembrar que o Brasil, né, na legislação anterior, e aí me refiro à legislação de 30, o Código Eleitoral de 1932, que teve grande influência de outro gaúcho, né, já que ambos aqui somos gaúchos e falamos de Getúlio Vargas, vamos falar de outro gaúcho, que é Assis Brasil. Né?
Assis Brasil foi um dos redatores do Código de 1932, talvez a sua principal influência, né? E o Código de 32 cria ali alguns instrumentos, como a justiça eleitoral, o voto feminino, o voto secreto, né? E, à época, duas questões estavam postas no Código de 32. Uma delas é a candidatura independente, né? Porque até então, durante todo o período do Império e durante toda a Primeira República, a rigor, todas as candidaturas eram independentes, porque o ato de registro era um ato pessoal. O partido político ele era uma agremiação que discutia política, que formulava propostas, mas a eleição em si era precedida por um ato pessoal de inscrição. Em 1932, o Código Eleitoral vem então, disciplinar todo o processo, cria esses institutos e, pela primeira vez, atribui ao partido político o poder de inscrever candidatos e mantém a candidatura independente, que era a nossa tradição. Mantém a candidatura, tanto que em 1934 nós temos parlamentares independentes participando da Constituinte de 1934. E aí, o que acontece? Outra coisa que o Código de 32 disciplinou, que aí vai muito ao encontro do que você defende, e eu também, que eram os chamados partidos de ocasião, que eram o quê? A possibilidade de associações voluntárias, momentâneas, para as disputas eleitorais. E aqueles vínculos, então, posteriormente, poderiam ser desfeitos. Mas o partido político, como ele não recebia verbas, ele não tinha nenhum tipo de subsídio público, né? Ele era uma associação voluntária, assim como uma associação de moradores, né? sem qualquer recurso público. Permitia-se no Código de 32 essas associações temporárias para as disputas eleitorais. Então, não se exigia dali um partido com os moldes que depois o getulismo vai impor. E aí, o que nós temos? A percepção do brasileiro médio é de que nós temos muitos partidos políticos. Mas, na verdade, como você muito bem coloca, o nefasto no nosso sistema, o terrível no nosso sistema, é o subsídio aos partidos políticos. Porque quando comparamos com os Estados Unidos, por exemplo, mais de 200 partidos, olhamos para aqui a nossa vizinha Argentina, mais de 200 partidos políticos. Olhamos para a Índia, 1.180 partidos políticos. Agora, ninguém recebe... Quantos na Índia? 1.180 partidos políticos na Índia. E candidaturas independentes na Índia também, além disso. E, aliás, há um estudo recente na Índia, muito interessante, mostrando que, como lá o voto é facultativo, a adoção das candidaturas independentes provocou um efeito muito bom na democracia indiana, porque houve um aumento do número de candidatos e um aumento no número de votantes. Claro. Porque isso aproximou da política indiana pessoas que não queriam se envolver com estruturas partidárias. Então, isso não são opiniões, são dados estatísticos colhidos na Índia, já que a Índia aprovou, alguns anos atrás, o sistema de candidaturas independentes. Assim como o México. O México adotou as candidaturas independentes após uma judicialização. A judicialização foi sendo objeto de comentários na sociedade mexicana, uma sociedade com um trauma por conta do PRI, e de todo o domínio do PRI durante décadas, quase que como partido único na política mexicana. E a sociedade mexicana foi tomando contato com essa judicialização, o tema foi descendo a base da pirâmide, se tornando uma pressão social, e agora, 3 ou 4 anos atrás, o México alterou a sua legislação para incluir
candidaturas independentes e já temos lá 2 governadores independentes. A Colômbia tem candidaturas independentes, o Chile tem candidaturas independentes. O próprio processo constituinte no Chile agora, foi convocada a constituinte, se formos observar a composição da Assembleia Constituinte, o maior grupo de constituintes eleitos não tem nenhuma vinculação partidária. De modo que partidos locais e candidaturas independentes são duas questões extremamente importantes para que nós possamos melhorar o nosso sistema político eleitoral, a porta de entrada na vida pública. E para finalizar aqui, o próprio Getúlio é que se encarrega em 1945, veja só, ele chama o Agamenon, que era o interventor de Pernambuco, ele convoca o Agamenon, nomeia o Agamenon ministro da Justiça, isso em 45, início de 45, eles elaboram a legislação eleitoral de 1945, que geraria o processo eleitoral de 1946. E aí, com o Agamenon, eles, além de nacionalizarem os partidos, eles retiram da legislação as candidaturas independentes. E aí o tema nunca mais retorna à pauta política brasileira. Veja só que o poder do monopólio, poder do cartel é tão grande que o tema ele sai de cena em 1945 e os caciques, provando o gosto do monopólio, nunca mais permitem a reintrodução deste tema na pauta política brasileira. As últimas discussões que eu encontrei nas minhas pesquisas foram ainda no início da década de 50, alguns parlamentares, eu pesquisando jornais da época, anais da Câmara dos Deputados, encontrei ainda algumas discussões na década de 50, para depois nunca mais o tema voltar à baila. Não, a tamanho situação o piorou, poder. né? A situação Sim. piorou porque depois foi ainda instituído um sistema bipartidário, né? Então, foi completamente excluída a possibilidade de que houvesse mais do que 2 partidos no Brasil. Então, de certa forma, houve uma melhora após o período de reabertura da política brasileira, mas ainda assim muito aquém daquilo que a gente esperaria. E hoje a concentração de poder nos partidos existentes é muito grande, com mudanças na legislação eleitoral que estão prejudicando a formação de novos partidos, Rodrigo. Muita gente não sabe, mas aquela lei eleitoral que previa a lei dos partidos, que eram necessárias mais de 500 mil assinaturas, ou seja, 0,5% do eleitorado brasileiro, para se criar um novo partido político, ela foi agravada agora com outras 2 condições. A primeira, que quem assinar o apoiamento à criação do partido político não pode ter filiação em outro partido, o que já é um problema, porque a pessoa que está interessada em apoiar o outro partido ela precisa se desfiliar para poder apoiá-lo. E o segundo, que é pior ainda, é preciso colher as assinaturas num prazo de 2 anos. Então é quase impossível criar um partido político no Brasil. O Novo, aliás, e outros partidos como o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, enfim, que foram partidos mais recentemente criados, ainda tiveram a chance de fazer a coleta de assinaturas num prazo maior de tempo. Sim. Né? Maior do que de 2 anos. Hoje é limitado a 2 anos e só pode assinar aquele que for não filiado a partido político. Que é um absurdo, porque no fundo é apenas cartorial. Porque depois de colhidas as 500 mil assinaturas, ou 600, ou 1 milhão até, porque depois são excluídas uma série de assinaturas por falta de consistência, assim por diante. Depois de colhidas essas assinaturas todas, o partido político vira apenas uma entidade paraestatal com um dono. Né? Sim. Essa é a via de regra no sistema partidário brasileiro. Sim, na verdade, o que acontece? Hoje é virtualmente impossível fundar um novo partido com essas exigências,
na medida em que, na média, quem é do ambiente eleitoral sabe disso, é preciso a coleta de 4 assinaturas para se conseguir validar uma. Né? Como eu tenho que conseguir coletar, né, todas essas assinaturas num prazo de 2 anos, eu estou falando de um oceano de assinaturas num tempo extremamente exíguo, um tempo muito curto, e que o custo de coleta dessas assinaturas é gigantesco, porque chega a se gastar alguma coisa em torno aí de R$ 5 por assinatura, porque ela precisa de uma equipe para ser coletada, depois ela precisa ser validada pelos cartórios, isso exige advogados nesse processo para fazer toda a certificação, até que se consiga organizar tudo isso perante o TSE. Portanto, hoje é quase impossível a formação de um novo partido político, o que está bem dentro da linha de atuação quando nós estudamos a cartelização, os monopólios. Né? Porque os monopólios eles sempre se movimentam em 3 direções. A primeira direção é a maximização dos próprios benefícios, que é o que nós observamos com os partidos políticos, sempre buscando aumentar fundo partidário, fundo eleitoral e assim sucessivamente. O segundo movimento de todo monopólio é tentar evitar competição endógena, ou seja, impedir o ingresso de novos competidores no sistema, competidores internos. E o terceiro movimento é evitar competição exógena, ou seja, a vinda de outsiders, a vinda de candidaturas independentes. Então, quer dizer, é a cartelização perfeita e os movimentos clássicos de cartelização acontecendo no Brasil, no ambiente eleitoral, o que apodrece, né, a porta de entrada na vida pública. E é por isso que a vida pública brasileira, nós observamos uma série de descolamentos entre aqueles que, digamos assim, protagonizam o processo, né, e a vontade popular. E digo isso porque tive uma experiência eleitoral, né? Eu tive uma experiência eleitoral lá em 2014. Em 2014 eu fui candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro. E recomendei voto em você. Sim, lembro e agradeço. Recomendei voto em você. Eu fui candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Tive candidatos no Rio e recomendei voto em Rodrigo Mesomo. Opa, eu lembro. E aí, à época, tivemos aqui 11 mil votos, o que, pelo PSDB, à época, que era um dos poucos partidos que não estava na base da Dilma Rousseff, né? Era uma das poucas opções que tínhamos. E no cenário carioca, né, ainda dentro das configurações locais, era a única opção que me parecia minimamente possível. E aí tivemos aí 11 mil votos, eu fiquei à época como o segundo suplente lá do partido, saí logo depois das eleições e fui para o Novo. Né? E no Novo me aconteceu algo muito interessante, que foi o seguinte: logo depois eu fui para o Novo, fiquei, na verdade, 3 meses filiado ao Partido Novo, 3 meses filiado ao Partido Novo, e como isso foi logo no começo do ano seguinte, 2015, eu estava puxando aqui pela memória e falando com meu irmão e tentando localizar algumas coisas aqui, 2015, e aí eu fiz o quê? Eu fiz um vídeo onde eu lançava uma pré-candidatura, ou seja, eu anunciava que desejava me candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, à época, e anunciava, portanto, que desejava participar das prévias partidárias. E isso foi o suficiente para gerar a instauração, à época, de um processo ético-disciplinar, né? Que é processo ético-disciplinar esse que eu não esperei chegar ao final. E eu Não, peraí, mas foi um processo por ter anunciado a candidatura? Exatamente. Houve um processo ético-disciplinar
né? Me enviaram um e-mail, até a época o presidente local aqui era um senhor chamado Strauss, se não me falha a memória, e aí me foi enviado um e-mail comunicando que seria aberto um processo ético disciplinar, porque eu não poderia ter anunciado aquilo, eu não poderia ter me manifestado daquela forma, e que foi um vídeo simples, um vídeo onde eu simplesmente dizia isso: olha, eu sou filiado do Partido Novo, entendo que o Rio de Janeiro precisa seguir determinados rumos e eu pretendo me lançar a candidato a prefeito pelo Partido Novo e, portanto, vou disputar as prévias. Isso. Inclusive, esse vídeo está até hoje no meu Facebook. Está até hoje lá no meu Facebook. Isso foi suficiente para gerar toda uma revolta em alguns membros lá da cúpula. Eu ainda tentei contato com o Moedo, disse: Moedo, política é a arte da conversa, o que está acontecendo? Enviei um e-mail a ele para que a gente pudesse conversar. Não estou entendendo por que um filiado ao partido não pode fazer o anúncio de que pretende disputar prévias, aonde se encontra qualquer problema ético em relação a isso. E aí ele me respondeu laconicamente, dizendo apenas que o partido tinha suas instâncias, ponto. E a partir dali eu disse: não vou compactuar com esse tipo de comportamento autoritário. Envio aqui uma carta de desfiliação, e esse foi o meu arco de convivência com o Partido Novo por 3 meses. E a partir dali é que me deu justamente o estalo de pensar: bom, eu preciso pesquisar como é que é no mundo as estruturas partidárias. E foi a partir dali justamente que eu comecei a estudar as candidaturas no mundo, como é que funcionava o sistema eleitoral, mundo afora, e aí comecei a perceber justamente isso, que no mundo a maioria esmagadora dos partidos, 92% dos partidos no mundo, dos países no mundo, permitem a candidatura independente. E foi dali que eu, então, fui estudar o Pacto de São José, fui tentar entender como é que eram as leituras do TSE a respeito disso. E aí propus o quê? Uma releitura do texto constitucional. Porque o texto constitucional, meu caro Marcelo, ele é inclusivo. O que nós temos hoje em dia é uma leitura onde se pinça o artigo 14 da Constituição, que fala das condições de elegibilidade, se lê o artigo 14 de modo absolutamente isolado e até a metade. Só que o artigo 14 da Constituição, ele diz lá que as condições de elegibilidade, elas se dão o quê? Nos termos da lei. Ou seja, perceba que a própria Constituição, ela remete o assunto para outros textos legais. E ao remeter o assunto para outros textos legais, nós precisamos começar a fazer uma interpretação de harmonização. Como eu harmonizo a Constituição com os demais textos legais? E é neste cenário que entra o Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, eu fui estudar o quê? O que o tribunal, o que a Suprema Corte havia decidido sobre o Pacto de São José. E aí nós temos um importantíssimo julgamento de 2008. Veja só, a questão dos precedentes. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, ele analisa o Pacto de São José e ele diz o seguinte: num famosíssimo caso da prisão civil do depositário infiel, o Supremo diz o seguinte: olha, a Constituição brasileira permite a prisão do depositário infiel, que era aquele caso de uma alienação fiduciária, o cara comprava um carro
numa instituição financeira, financiava lá numa instituição financeira, depois o bem desaparecia, tinha algum problema, perecia o bem, e aí a instituição financeira, o banco, pedia a prisão desse sujeito. Um desses casos chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte teve que enfrentar esse caso. Quer dizer, a Constituição brasileira permite a prisão. O Pacto de São José não permite a prisão do depositário infiel. Como é que se harmonizam essas questões? E aí o Supremo Tribunal Federal desenvolveu a seguinte argumentação. Olha, o tema há de ser resolvido nos seguintes termos. O Pacto de São José ele não revoga a Constituição. Ele está logo abaixo da Constituição, mas ele tem um efeito que paralisa toda a legislação que com ele não for compatível. Ele prevalece sobre toda a legislação que com ele não for compatível. Portanto, o tema da prisão civil, a despeito de estar na Constituição, ela tem os seus efeitos práticos cancelados pelo Pacto de São José. Foi essa a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu. O que eu fiz? Eu estudei esse precedente e desenvolvi a seguinte linha de argumento ao próprio Supremo. Olha, Supremo Tribunal Federal, lá atrás vocês decidiram o peso e a posição do Pacto de São José. Vamos observar que onde está escrito depositário infiel, vamos passar uma borracha e vamos escrever candidaturas independentes. O raciocínio já está posto pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Pacto de São José ele tem um efeito de regulamentação sobre as candidaturas. E a única interpretação possível para harmonizar Constituição e Pacto e manter a integridade dos dois diplomas é concluirmos que a candidatura é independente, já que o artigo 14 remete o tema à legislação, ele não esgota o tema, ele remete o tema à legislação, é necessário, então, harmonizar, concluindo que a candidatura, que a filiação partidária, ela é uma opção e não uma obrigação. Até porque a própria Constituição, ela nos diz, como cláusula pétrea, que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Bem como a própria Constituição nos diz que é fundamento da República o pluralismo político, que é algo mais amplo do que o pluralismo partidário. Pluralismo partidário é fruto do pluralismo político. Portanto, perceba que a Constituição ela é inclusiva e nós precisamos fazer uma interpretação que traga as pessoas para a ágora política. Porque eu não posso admitir que um partido político, que é uma entidade privada, porque a lei assim determina, o Código Civil e a lei dos partidos políticos, duas leis assim colocam o partido como entidade privada, eu não posso permitir que uma entidade privada decida quem pode e quem não pode exercer um direito político fundamental, que é o direito de se candidatar, de ofertar o seu nome aos demais membros daquela comunidade. Além disso, temos a lógica jurídica. Quem pode o mais, pode o menos. Ora, se eu posso exercer o mandato, que é o mais, o postular o mandato, o competir por este mandato, o me candidatar a tal mandato, que é o menos, tem que ser possível. Então, vivemos uma situação esdrúxula onde eu posso ser presidente da República sem filiação partidária, mas eu não posso ser candidato no município de Varre-Saia, aqui no norte fluminense, com menos de 15 mil habitantes, sem filiação partidária. Quer dizer, então, são inúmeros argumentos que nós fazemos lá no recurso e pedimos, então, no âmbito das candidaturas majoritárias, para não entrar em cálculo de quociente eleitoral, pedimos nas candidaturas majoritárias que essa reinterpretação do texto seja feita de modo inclusivo,
levando-se a essa nova configuração. Portanto, eu não peço nenhum ativismo judicial do Supremo. Eu peço que ele faça exatamente o que ele harmonizou no âmbito de 2008 com a questão da cláusula da alienação fiduciária. Só que aí, no meio do caminho, o Bolsonaro se desfilia e na guerra entre o Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro, o Barroso, ao invés de atuar por princípios, começa a atuar por conveniência. E na sua guerra contra o Bolsonaro, não bota o tema em pauta. Porque, se você se recordar, no final da sessão, no final da audiência pública, porque nós tivemos ali 2 pareceres favoráveis, a Raquel Dodge e depois assume o Aras. E o Aras emite novo parecer favorável. E saímos dali com a promessa do Barroso de que em 21 o tema seria pautado. Não seria pautado em 20, porque seria ano eleitoral, ele não queria levar isso a julgamento em ano eleitoral, mas que em 21 seria pautado. E aí, no meio do caminho, há a desfiliação de Bolsonaro e essa questão que se coloca. Então, veja como é a política no Brasil. E aí, outro dia, recentemente, você mencionou, e isso muito me apraz, que a política ela deve ser feita por princípios. E eu concordo integralmente com você. E veja como o Supremo não está atuando por princípios, e sim por conveniências. Exatamente. Não só o Supremo. Não só o Supremo, mas veja, tem muita gente que deixou os princípios de lado. Exatamente. O próprio Amoedo. O próprio Amoedo. E hoje a gente está vendo, infelizmente, uma postura que acaba, empobrecendo a política. Sim, empobrecendo a política, revelando apenas, né, a vontade o anseio por poder, ou o anseio de ser contra, e não de apresentar ideias e de apresentar soluções. E eu, quando falei sobre isso ontem no meu Instagram e também no meu Twitter, eu deixei bem claro que quando eu entrei na política, ou pelo menos, principalmente quando eu voltei para a política, Meson, porque na época que a gente se conheceu, e foi pelas redes sociais ainda, e as redes sociais eram muito pouco utilizadas naquela época de 2014. Eu voltava da Holanda de um mestrado concluído, de outro em andamento, deixei muita coisa para trás para voltar para o Brasil, para voltar à política e poder defender ideias sem me comprometer com aquilo que eu não entendesse ser correto. E desde então continuo na mesma postura. Isso muitas vezes me custa em compreensão de uns ou de outros, mas eu mantenho essa linha porque entendo que assim que... Senão não vale a pena. Por que eu vou continuar na política se é para defender a permanência no poder a qualquer custo? Isso não me interessa. Então, eu entendo que o que o STF tem feito ultimamente realmente é política, né? E infelizmente uma boa parte das ações política da pior espécie, que não se encontra em uma democracia, em um Estado de Direito, e há quem aplauda isso porque é contra os seus desafetos. Eu digo, pode ser contra bolsonarista, ou contra petista, ou contra filiado do PSOL, ou contra filiado do Novo, não importa. Se não está de acordo com a Constituição, se não está de acordo com o império da lei, não dá para aplaudir. Porque se aplaudimos hoje a perseguição contra quem nós não gostamos, amanhã somos nós os alvos dessa mesma perseguição, porque ela não tem critério na lei, né, na Constituição. Então isso é muito importante a gente dizer. Eu quero aproveitar um pouco dos seus comentários também, Rodrigo, se me permite. Não sei se tinha concluído a tua parte. Não, por favor, por favor. Até ler aqui o artigo 14 que você citou: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, né, que é o que você falou sobre remeter à lei.
só para que os nossos, quem está nos acompanhando saiba exatamente qual que é a literalidade da Constituição. Eu peguei aqui no armário agora há pouco, aqui em cima na prateleira. E o artigo 5º, é importante falar quando se fala em Pacto São José da Costa Rica. Eu fiz um trabalho na faculdade, uma cadeira, aliás, eu teria que achar esse trabalho, eu não sei onde encontrar, se eu encontro ele ainda, mas o nome da cadeira era, inclusive, das liberdades públicas, porque no francês, Les Libertés Publiques era a disciplina que tratava dos direitos humanos, né? Que depois se tornar de primeira geração, né? O direito de não agressão, ou de não fazer coisas, depois ou de segunda geração e, por fim, os de terceira geração, mas na França os direitos humanos eles se consolidaram como as liberdades públicas, né? E lá naquela cadeira, eu lembro bem, né, nós aprendemos que tratados internacionais de direitos humanos são tratados que se equivalem, né, e são incorporados a normas constitucionais vigentes. E por isso o Pacto São José da Costa Rica é sempre muito bem lembrado nesses debates como um pacto que acaba sendo incorporado pela Constituição, e quando ele garante direitos políticos a todos, precisa ser devidamente respeitado por todas as nações que o ratificaram, como é o caso do Brasil. E, finalmente, acho que foi muito, muito importante, quero só dar para as pessoas entenderem as figuras, né, os números de que nós estamos falando, quando você fala que, né, todos têm que ter os mesmos direitos, e hoje no Brasil não é assim. Hoje são 16 milhões de brasileiros filiados a partidos políticos, sendo que 147 milhões são cidadãos aptos a votar. Isso significa que só 16 milhões podem ser votados e votar. E 131 milhões podem apenas votar. Não podem ser votados. Não podem ser escolhidos. Ou seja, há uma desproporção enorme aí, até porque os partidos políticos no Brasil hoje, eles têm uma baixíssima reputação junto à população brasileira, uma credibilidade muito minúscula, e por isso mesmo muitos não se sentem representados e não se filiam. Então nós temos essa desproporção enorme, um contingente de 131 milhões dos 147 milhões de brasileiros aos quais só é assistido o direito de votar e não o direito de ser votado. Por isso é tão importante a defesa das candidaturas independentes. E eu lamento muito o teu relato sobre o que aconteceu na época que era filiado ao Novo. Eu, inclusive, estou sabendo de manifestos de filiados que querem uma retomada do partido para a coesão, né, para a defesa dos valores, que me fizeram ser filiado ao Partido Novo, procurar o partido, uma alternativa diferente de todas as que estão aí. E o que a gente vê, Rodrigo, é mais ou menos isso que você está revelando aí nessa live. Que, aliás, detalhes que eu não conhecia. Muitas pessoas que acabam saindo do Novo ou que estão com dúvidas e querem sair do partido, não se veem com alternativa também no sistema partidário existente. Sim. Porque muitos dizem, sai do Novo, Marcelo, mas eu digo, vou para onde? Olha o sistema político brasileiro que nós temos hoje, o sistema partidário. E aí eu até te admiro muito por essa defesa super bem embasada constitucionalmente, juridicamente e mais do que isso, principiologicamente, né, das candidaturas independentes, que é uma saída, né, para quem não se sente representado por nenhum dos partidos políticos existentes. Nós precisamos buscar sempre resolver a convivência dentro de um partido, é como uma convivência dentro de uma família, dentro de uma instituição, nunca vai ser fácil, sempre vai haver divergência, não é algo que se supera facilmente, nem todos conseguem, também é um fato importante a gente trazer para consideração. E aqueles que não conseguem precisam ter a liberdade ou de criar sua própria alternativa partidária, o que não existe no Brasil, dentro do nosso sistema atual de partidos políticos de caráter nacional, ou então de poderem concorrer independentemente. Eu dou toda a força e todo o suporte para essa alternativa. Dentro do que você coloca, Marcelo, vamos lembrar, e aí também, já que você leu o texto, veja que o texto constitucional, e esse é outro argumento que nós realizamos lá, o texto constitucional ele diz que o voto há de ser direto. Portanto, na Constituição brasileira, né, a despeito do que ela diz, vamos observar a realidade. O voto passa a não ser direto.
porque se eu atribuo a uma entidade privada, né, que nós chamamos de partido político, o direito de pré-selecionar de modo cartelizado, com monopólio, quem poderá disputar a eleição, na verdade o voto ele não é direto, o voto é mediado. Perceba o simulacro de democracia que nós vivemos, perceba como estamos a falsear a democracia, porque o voto ele é oblíquo, ele é enviesado, porque entre o povo e o eleito existe de modo monopolístico o partido político. Então, é uma falácia no Brasil nós mencionarmos que o poder emana do povo. Não, o poder emana dos caciques, porque os eleitos são sempre, ou quase sempre, melhor dizendo, são quase sempre selecionados pelos caciques políticos. Ou seja, nós não temos, podemos olhar o tema das candidaturas independentes pelo prisma da liberdade individual, mas podemos olhar pelo prisma da soberania popular. Quem tem direito a votar nos independentes é o povo. Porque por que nós temos no Brasil sempre aquela sensação de que estamos elegendo o menos pior? O poste. Estamos elegendo, né, aquele em que o cacique deixa votar e não em quem efetivamente queremos. Portanto, quando falamos numa forma de monopólio, de cartel nos partidos políticos, nós estamos colocando uma entidade acima do povo que filtra, que pré-seleciona em quem este povo pode votar. Portanto, nós estamos ofendendo, no nosso atual sistema, a própria soberania popular. Estamos falseando a soberania popular. E mais do que isso, mesmo os esquerdistas que costumam pensar pelo prisma coletivista, eu tenho dito aos esquerdistas, porque eu particularmente sou conservador, eu sou uma pessoa de direita, sou uma pessoa que pensa a economia em prismas liberais, mas tenho um viés nítido, inequivocamente de direita, mas converso com as pessoas à esquerda e digo, se vocês alegam, se vocês se arvoram defensores das minorias, precisam entender que a forma mais eficiente de defesa das minorias é permitir a candidatura independente. Porque assim, a sua minoria, seja ela qual for, mulheres, negros, LGBT ou qualquer outra minoria, qualquer grupo que se arvore minoria, não precisa passar pelos filtros do cacique político, não precisa passar pelos filtros partidários. Ele se articula com os seus pares e viabiliza a sua própria candidatura. Portanto, quem defende ou quem engloba no seu discurso defesa de minoria tem que entender que não são cotas, não são políticas afirmativas de cotas raciais, sexuais, de gênero, que vão melhorar a política. E sim a própria candidatura independente, ela se torna um elemento mais eficiente para a defesa de qualquer minoria. Agora, ou seja, portanto, por qualquer prisma, ela é sempre uma ferramenta melhor. Agora, deixa eu voltar um passo atrás, Rodrigo, porque você falou sobre a capacidade dos partidos ou dos caciques decidirem quem concorre. Acho que tem dois aspectos aí que precisam ser abordados, um positivo e um negativo. E posso dar exemplos, inclusive, do próprio Partido Novo, acho que é importante a gente trazer um pouco para a realidade de quem está acompanhando. Acho que o aspecto positivo é quando o partido consegue selecionar os candidatos de acordo com princípios, valores, de acordo com aquilo que a legenda prega. É claro que no caso brasileiro isso é muito limitado e tem poucas alternativas realmente programáticas, né? Como é o caso do Partido Novo, digamos, na direita liberal, ou o caso do PSOL na esquerda progressista e radical, mais do que progressista, na verdade, extremista, eu diria, inclusive. Mas há aspectos positivos nisso, em que pese, repito, eu sou completamente a favor da liberdade de criação de partidos políticos, e o primeiro problema nessa questão toda é a falta de alternativa própria que você mesmo possa criar, né? Saindo um pouco da discussão da candidatura independente, que para mim também é um tanto consequência
a defesa dela é um pouco consequência do nosso sistema cartelizado. Porque se nós tivéssemos um sistema de liberdade de criação de partidos políticos, seja em nível local, estadual, regional, nacional, o que for, a candidatura independente teria menos sentido. Né? Ela tem muito mais sentido com o sistema cartelizado de partidos políticos brasileiros que nós temos. Mas considerado o nosso sistema político partidário, tem um aspecto positivo na seleção que os partidos políticos podem fazer dos seus candidatos. E o Partido Novo, nesse sentido, pelo menos, a gente percebe que faz o seu processo seletivo, faz uma avaliação dos candidatos. Então, tem um aspecto positivo disso que não pode se deixar de lado. Agora, também há um aspecto negativo, né, Rodrigo? E aí eu posso dar o exemplo, inclusive, de coisas que estão acontecendo mais recentemente no Partido Novo e que eu espero se resolvam, até pelo menos a virada desse ano, com vistas à eleição do ano que vem. Tem uma expressão latina que a gente aprende nas relações internacionais que é muito importante, que é pacta sunt servanda. Né? Os compromissos precisam ser cumpridos, os contratos precisam ser cumpridos. Então, quando eu me filiei, por exemplo, ao Partido Novo, o Partido Novo sempre demonstrou uma mesma postura em relação a uma série de temas, né? Uma série de defesas que, inclusive, eu fiz perante os meus eleitores durante o período eleitoral. É um partido que, enfim, não utiliza dinheiro público, continua não usando 1 centavo de dinheiro público para campanhas eleitorais. É um partido que defende liberdade de mercado. Tem uma série de coisas que permanecem e que eu tenho fielmente também feito a minha parte em defender. No entanto, a gente vê algumas dissidências nesse sentido. E aí fica a grande pergunta, até que ponto esse pacta sunt servanda vai se manter dentro do Partido Novo. O exemplo foi o voto impresso, que foi uma defesa histórica do Partido Novo, né? Inclusive do ex-candidato João Amoedo lá atrás, e que em virtude dessa contaminação, me parece, do debate por causa do Jair Bolsonaro, que defendeu muito mal a ideia, diga-se de passagem, ou até nem de passagem, e também do TSE e dos seus opositores, que também de uma forma muito negativa, combateram o tema, contaminaram completamente o debate. Mas eu mantive a minha coerência desde lá atrás e votei favoravelmente a voto impresso, fazendo todas as ressalvas, inclusive dizendo que não achava a medida mais inteligente, porque existem outras ferramentas mais modernas para garantir a auditabilidade dos votos e garantir uma eleição que seja ainda mais segura do que essa que nós temos hoje, que gere mais confiança no cidadão. Agora, quando a gente vê certos movimentos, né, de alguns filiados, uns mais importantes, outros menos, tentando expurgar membros do partido que defendem coerentemente uma mesma ideia que já foi defendida lá atrás pelo próprio partido, que, aliás, também de outra banda, sempre demonstrou independência nas suas posições, né, e de um tempo para trás decidiu de uma forma bastante restrita a determinadas pessoas no Diretório Nacional, que seria oposição, em vez de manter uma trajetória de independência que foi também prometida na campanha eleitoral. Quando a gente vê algumas mudanças, a gente precisa começar a se perguntar até que ponto essas mudanças vão influenciar no processo de seleção de candidaturas no ano que vem, de fato. Porque essa é uma coisa que realmente tem preocupado muitos filiados, inclusive muitos mandatários do partido. Até recentemente houve um grupo de em torno de 100 filiados que lançou uma carta aí dizendo que queria a expulsão, né, dos deputados que votaram a favor do voto impresso. Repito, uma bandeira que eu não tenho como deixar de defender por uma questão contextual, sendo que eu tenho 349.855 eleitores, os quais uma parte talvez não discordasse dessa bandeira, mas pelo menos sempre foi público, né, que eu defendo essa ideia. E quando a gente começa a ouvir esse tipo de iniciativa, a gente começa a ficar preocupado. Por outro lado, eu soube hoje que um grupo muito maior, de 5 vezes esse número de filiados, mais de 500 filiados, assinaram uma carta no sentido contrário, de busca de coesão, de unidade do partido, de não falar em expurgos ou de limitação à participação em convenção e assim por diante. Então, nós temos dentro dos partidos políticos, de fato, essas questões todas que você está dizendo, né? Essa limitação do acesso às urnas, impostas muitas vezes pelas suas direções, e eu só quero ressalvar isso, que há duas restrições, uma que eu acho positiva, no sentido de garantir um determinado posicionamento dos seus filiados que vão concorrer a enfrentar as urnas, e um alinhamento a princípios e valores, né? Mas tem outro também negativo, que é de acordo com
critérios menos claros e talvez até contraditórios de acordo com aquilo que tinha sido, né, combinado no passado. Então, acho que é importante a gente trazer isso à baila, porque, além de toda a questão formal dos partidos políticos serem hoje no Brasil os únicos veículos pelos quais pessoas podem concorrer, nós temos também a questão mais principiológica, né, de defender também as candidaturas independentes como uma alternativa para quem não se sente à vontade, por quaisquer motivos que sejam, nos partidos políticos que hoje existem no Brasil. Sobre isso que você coloca, eu ressalto aí dois pontos, concordando com você, mas fazendo um adendo. Essa filtragem, e aí eu tenho defendido isso também, esse é outro ponto que está em discussão, não é exatamente jurídico, mas eu coloco como linha de argumento no Supremo Tribunal Federal, e venho ao longo desde 2015 nessa luta quixotesca, mencionando isso, que é o seguinte, essa filtragem eu também considero positiva se o partido não detém o monopólio de acesso à vida pública. E aí menciono, por exemplo, a eleição norte-americana, na primeira eleição de Donald Trump, por exemplo. E é isso que eu tenho chamado de efeito ético da candidatura independente sobre o sistema. Por que um efeito ético? Veja só, naquela primeira eleição de Trump, a cúpula do Partido Republicano queria impor o Jeb Bush, porque ele pertencia ao establishment e estava mais afinado com a cúpula. Num dado momento, então, o Donald Trump disse o quê? Olha, se vocês impuserem o Jeb Bush, eu saio do Partido Republicano e venho independente. O que o pessoal tinha na memória? Lá atrás, quando Ross Perot disputou independente a presidência dos Estados Unidos, rachou o eleitorado republicano e a eleição acabou caindo no colo do Bill Clinton. Passado todo o período, se o eleitorado republicano rachasse novamente, o cenário se repetiria, só que agora a presidência cairia no colo da Hillary Clinton. Então, o que a cúpula do Partido Republicano fez? Puxou o freio de mão e disse, olha, então, que prevaleçam as prévias, quem a base do partido escolher, disputa. Então, perceba que a filtragem prévia feita pelo partido político, eu considero ela positiva, quando o sistema está oxigenado pela candidatura independente. Porque aí é o partido que precisa do candidato e não o inverso. E se é o partido que precisa do candidato, a tendência é de que o partido ele procure adotar melhores práticas, respeitar as bases do partido, fazer alianças programáticas, porque o partido é que precisa ser inspirador. É o partido que precisa convencer o Marcel Van Hatten a vir junto, e não uma imposição legal cartelizada que se coloca. E com relação ao Partido Novo, especificamente, aí eu vou te dar uma visão de quem estava ali naquele começo. Eu me lembro agora, uma vez, eu nem ainda estava conectado ao processo, e o Rodrigo Constantino, eu conversando com ele me alertou e disse, olha, a gente vai ter algumas reuniões, reuniões essas que aconteciam num hotel lá no Leblon, e aí eu acabei indo nessas reuniões, né? E o próprio Amoedo palestrava lá, e ele dizia que ele não queria filiados, ele queria sócios. Aquilo me causou grande estranheza, porque ele fazia muitas alusões, muitas analogias com uma sociedade, com uma SA. E aquilo na minha cabeça não funcionava muito bem, porque as motivações do ambiente empresarial são de uma forma, né? As motivações políticas são de outra. E eu dizia, isso não vai dar muito certo, porque partidos políticos não têm sócios, partidos políticos
tem realmente filiados, porque o que me leva para a política é uma motivação completamente diversa da que me leva para uma sociedade anônima, a querer ingressar numa sociedade anônima. E mais do que isso, as vinculações e os espaços obtidos na política são diferentes dos espaços obtidos numa SA. Portanto, eu percebia ali, naquela cúpula do Partido Novo, uma visão muito burocrática da política, e eles não compreendiam a dinâmica da política. A política há de ser feita por princípios, mas ela tem a sua lógica própria, que não é a lógica burocrática do ambiente empresarial. E ele queria transferir essa lógica do ambiente empresarial, tanto que ele batia muito nessa tecla. Nós não queremos filiados, nós queremos sócios desse projeto, deste novo partido, etc, etc, etc. E deu no que deu. Né? Amoedo se revela um cacique como outro qualquer, não vejo absolutamente diferença nenhuma dele para com qualquer outro dono de partido, e ele vem destruindo o Novo, que poderia ser o grande partido liberal brasileiro, a grande promessa, né, de uma nova UDN, digamos assim, ou seja, o partido que iria congregar todo um amplo setor liberal, quiçá conservador da sociedade brasileira, e, lamentavelmente, o que nós observamos é que esta visão burocrática da política tida pelo Amoedo está inviabilizando o próprio partido e promovendo políticas pouco transparentes em relação a vocês, que são os parlamentares, que são a ponta de lança e que deveriam ser prestigiados no debate, até porque sempre se posicionaram, a bancada do Novo sempre se posicionou de modo muito claro, de modo muito combativo e defendendo as ideias certas. Né? Então Olha, um ponto triste. Enfim, eu entendo as tuas ponderações aí, eu quero agir diferente dos apoiadores do Amoedo, principalmente nas redes aí que ficam me atacando. Tem muita gente desonesta realmente no discurso, na narrativa, inclusive me alcunhando de coisas que eu jamais imaginaria que filiados do mesmo partido político fossem capazes de fazer, ainda mais em se tratando do Partido Novo, que é uma novidade na política e que tem uma imensa maioria de filiados que não são desse tipo de atitude. Mas eu quero discordar de você até em certa medida, até para olhar o copo meio cheio. O João, para mim, eu sempre tive profunda admiração por ele, pelo fato de ter conseguido colocar um partido de pé no Brasil, que você sabe não é tarefa para gente que não tem condições de articulação. Agora, essa articulação que ele criou, obviamente, como você também bem lembrou, ela dependeu de muitas pessoas, não foi só uma pessoa, não dependeu só dele, pelo contrário, dependeu de milhares de voluntários Brasil afora. E para mim, uma das coisas, e aqui eu acho importante fazer essa ressalva em relação ao que muitas pessoas veem no Novo, dizem que, né, a marca do Novo, que realmente é muito forte, né, seria o ativo mais importante do partido. Acho que muito mais importante no partido político, apesar de a marca ser muito importante, são as pessoas, porque, como você disse, né, partidos precisam de filiados. Né, sem pessoas que participam, não há como se criar uma instituição forte. E, da mesma forma, entendo eu que, pelo menos até a eleição de 2018, quando nós vínhamos de um período no Brasil completamente, né, distópico na política, com o PT governando, nós tínhamos no João Amoedo, inclusive em 2018, um candidato que vinha com uma posição antissistema muito mais legítima, inclusive, do próprio presidente da República eleito, que foi 29 anos deputado federal. Né, e fez uma campanha sem espaço em debate, sem dinheiro público na sua campanha, e conseguiu ficar em quinto lugar. Ficou na frente da Marina Silva, ficou na frente do Henrique Meirelles, ficou na frente, né, do Álvaro Dias, inclusive ficou na frente do Cabo Daciolo, que eu costumo dizer, né, que era obrigação ficar, mas o Cabo Daciolo tinha espaço em debate. A gente ria bastante assistindo ele. Glória a Deus! Exatamente.
Agora, o que aconteceu de lá para cá, isso me entristece muito mesmo, e aí eu fico triste com esses ataques que eu tenho recebido, né? E eu digo, eu quero olhar para o copo meio cheio, eu quero olhar para esses mais de 500 filiados que assinaram uma carta em defesa da instituição Partido Novo, porque eu não quero acreditar que por causa de uma pessoa, ou por causa de meia dúzia que estão fazendo aí treta no Twitter, né, cujo mundo circunda em torno dali, vai se colocar a perder um projeto político que não é de um dono, né? Como você disse, o partido político não é uma empresa, um partido político é um partido feito por pessoas. E não é de uma pessoa, não é do João, não é da Maria, não é do Marcel, não é do Zema, não é dos federais, não é dos vereadores, é de milhares de brasileiros que contribuem com R$ 30 por mês, um pouco mais, para a manutenção do partido político, que é o grande, né, lance de um partido que não sobrevive com o dinheiro público. Então, me permita assim, só parcialmente discordar nesse ponto, até porque eu, estando no Novo e olhando o copo meio cheio e querendo permanecer otimista com o projeto, eu preciso dizer que eu espero que nós consigamos encontrar um denominador comum nessa história. Não me parece algo fácil, né? Enquanto uns, como é o meu caso, né, estão dispostos a buscar um denominador comum e buscar uma alternativa de construção, há outros que vão para as redes para pedir expulsão, para pedir expurgo, quando, sinceramente, pelo menos, e aí eu peço até ter testemunho pessoal, mas me parece que você também, olhando de fora, vê que dos filiados do Novo, talvez 95%, se não mais, concordam nos fundamentos, né, nas mesmas ideias. Agora, as discordâncias sobre oportunidades, sobre estratégia eleitoral, essas, infelizmente, agora, e aí o Bolsonaro e toda essa polarização acabou gerando uma série também de conflitos internos em virtude de tudo o que está acontecendo na política brasileira, acabaram nos colocando numa situação agora que eu espero, né, que o Diretório Nacional do Novo ainda consiga reverter e que não gere ainda mais prejuízo, porque o que a gente está vendo, até nos comentários aqui, por isso que eu estou olhando para o lado, que eu estou acompanhando os comentários ao mesmo tempo no meu laptop, eu vejo que muita gente está... Um partido que era sempre visto, né, o Novo, principalmente nas manifestações, desde 2013, 2014, 2015, 2016, era o único partido político que podia ter filiados seus vestindo a camiseta das manifestações sem serem escrachados, sem serem mandados embora. Ver uma rejeição desse tamanho aqui precisa fazer o partido refletir sobre o ponto a que se chegou. Isso não tenho dúvida nenhuma. O nosso tempo está esgotando, eu não quero, eu sei que a tua agenda é pesadíssima, eu só quero fazer só mais alguns pequenos comentários. Concordo. E pode discordar se eu falei alguma coisa errada aqui. Não. Eu entendo perfeitamente. Eu só quero fazer um adendo aí, na verdade, de modo resgatando um pouco de história, né? Os partidos políticos, tal qual nós conhecemos, eles são criações do século XIX para problemas do século XIX, que são sociedades de baixa tecnologia na geração e na propagação de informações. Nós estamos no século XXI e veja só, você em Brasília, eu no Rio de Janeiro, gente do Brasil inteiro assistindo, e nós falamos de política, ou seja, a política hoje ela está sendo feita na velocidade das redes. E os partidos políticos, eles vêm a reboque. Daí porque a crise dos partidos políticos no mundo inteiro. Porque eles não conseguem mais formular, protagonizar a formulação de políticas. E aí, a despeito de ser um autor esquerdista, mas eu vou repetir o que Zygmunt Bauman dizia sobre os partidos políticos. Que os partidos políticos eles são organizações zumbis, ou seja, eles circulam pela nossa sociedade, mas não são mais dotados de alma. Ou seja, os partidos políticos, como instituições típicas do século XIX, perderam a capacidade de protagonizar a política no século XXI. E dar a eles este monopólio é nefasto. E esta situação do novo, ela só acontece
essa crise interna que está acontecendo no Novo, ela só existe porque, na verdade, a cúpula está ciente de seu monopólio. Porque se a cúpula soubesse que não tem esse monopólio, a conduta, provavelmente, desta cúpula seria completamente diferente. Seria porque a pressão exógena, a pressão de fora para dentro, a pressão da competição e da multiplicidade de caminhos possíveis faria com que a cúpula democratizasse as suas condutas, não por virtude, mas por necessidade. Não por virtude, mas por necessidade. Eu tenho dito muito isso, Rodrigo, que eu defendo sempre a concorrência e não apenas para os outros. Defendo para mim também, porque eu cresço com a concorrência. Eu cresço quando eu sei que tem pessoas que têm capacidades maiores do que a minha e com elas eu preciso aprender a conquistar apoiadores, porque senão eu vou perder espaço. E assim funciona no mercado, e o liberal de verdade sabe disso, porque muitas vezes tem o liberal de ocasião no mercado, né? O empresário que defende liberalismo para os outros, mas no meu setor eu não quero competição. Quero um imposto alto, regulação no topo. Para regulação, exatamente. Imposto alto para não vir produto para competir no meu mercado. A mesma coisa nos partidos políticos. Eu tenho dito isso desde que entrei no Novo, desde antes, inclusive. Eu defendo tanto a concorrência que eu quero que tenha mais partidos políticos, inclusive para concorrer com o Novo. Porque eu concordo completamente com você. À medida que nós tivermos mais partidos políticos para concorrerem com o Novo e com os demais, melhores serão os partidos existentes. E é por isso que os partidos existentes não querem competição. Porque eles não querem, em geral, melhorar. Não querem dar espaço para alternativas que sejam melhores do que aquelas hoje disponíveis no mercado, né, dos partidos políticos brasileiros. Como eu estou conversando com o futuro governador do Rio Grande do Sul, eu tenho a plena convicção, Marcel, por favor, você é um político extremamente benquisto, jovem, você tem todos os predicados, e isso é uma questão eminentemente de tempo. Voltaremos a conversar no Palácio Piratini, algum dia, certamente em breve. Mas eu queria, não tomando mais o teu tempo, eu sei que é precioso, pedir que você faça as tuas considerações, faça as tuas observações finais e já deixar aqui o convite para que a gente converse também, faça uma outra live sobre outros temas que são extremamente importantes, como, por exemplo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, que são discussões que começam aí a tomar alguma efervescência, outros temas importantes para a estruturação do Brasil, né? Então, que a gente possa, num horizonte curto de tempo, voltar a ter uma outra live sobre outros temas que são extremamente significativos. Pensar o Brasil, né? Esse eu acho que é o papel de quem quer debater política, de quem quer dar alguma contribuição intelectual. Então, desde já, fica aqui o convite e abro aí para que você possa fazer as suas considerações finais. Rodrigo, primeiro, um prazer enorme falar com você. O teu conhecimento aqui que você brindou com as pessoas que estão nos acompanhando é enorme. Então, eu agradeço pela oportunidade que você me deu, ao contrário. Inclusive, a gente tinha falado de falar uns 40 minutos, a gente está passando de 1h15. Sinceramente, por mim, a gente podia ter continuado. Eu estou vendo aqui que o nosso público só fez aumentar nesse período. Então, muito obrigado, porque acabou sendo compartilhada essa live para quem me acompanha. E eu fiquei muito contente de poder conversar com você sobre esse tema que é relevantíssimo, né? O segundo ponto é que as pessoas passam, né? Eu passo, não é muito agradável de ouvir, mas você passa, todo mundo vai passar e as ideias ficam. Então, a gente citou nomes aqui, falou sobre questões que incomodam, mas eu não guardo mágoa de ninguém, eu não tenho nenhum problema em... ainda mais estando na política, que é a arte de engolir sapos, eu tenho me mantido sempre uma postura muito coerente, porque eu sei que o que fica são as ideias.
né? E as ideias precisam ser bem defendidas, independentemente, como eu postei ontem, né, um retweet do Adriano Jean Turco, as ideias ficam e importam mais na política, nesse ponto da defesa, do que as pessoas. É claro que pessoas importam, não é isso que eu estou dizendo, mas quando se trata de defesa das ideias, a gente não pode pessoalizar as coisas. E eu estou completamente à disposição para continuar a defender essa ideia que ninguém no Brasil, e aqui fica bem claro para todo mundo que está assistindo, ninguém no Brasil defende melhor, com mais propriedade, mais idealismo, mais emoção e mais propriedade, né, esse tema das candidaturas independentes do que você, Rodrigo. Então, parabéns por isso. É uma referência no Brasil. E eu espero que em breve a gente esteja tratando desse tema aqui na Câmara dos Deputados, que eu acho o ambiente correto. Eu entendo todo o teu argumento jurídico. É importante que a gente tenha participado da audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Acho importante que onde quer que a gente esteja, né, esse tema reverbere para dar mais conhecimento à população brasileira da importância das candidaturas independentes. Também entendo o argumento de que é muito difícil aprová-la aqui no Congresso Nacional, sendo que quem foi eleito e está no Congresso Nacional não foi de forma independente, portanto tem medo da concorrência, assim como sequer quer dar liberdade para a criação de partidos políticos locais, ou seja, acabando com o caráter nacional de partidos políticos. Mas é meu papel como parlamentar e defensor da democracia representativa dizer que entendo que a melhor alternativa para o tema é aprová-lo no Congresso Nacional da forma mais adequada possível, seja por lei infraconstitucional, concordo com você, não seria necessária uma mudança na Constituição, aí nós estamos de pleno acordo, e eu vou continuar trabalhando muito por isso e pela questão do fim do caráter nacional dos partidos políticos. Então, eu só tenho a te agradecer por essa oportunidade, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui também na live por meio de seus comentários. E se ficou algo por responder... sim, você me perguntou do semipresidencialismo ou parlamentarismo. Bem, eu sou parlamentarista. Eu entendo que é o melhor sistema para gerar estabilidade institucional, para não ficarmos discutindo impeachment toda hora. Existe uma proposta do deputado Samuel Moreira, que está protocolada na Câmara dos Deputados, que foi mencionada pelo presidente Arthur Lira como passível de análise aqui pelo Congresso Nacional em breve. Não para a próxima eleição, mas para a eleição seguinte. Acho que é um tema que nós precisaremos enfrentar, vou defender que ele seja pautado e assim nós possamos ter menos crises institucionais e a gente possa, né, separar os papéis de chefe de Estado de chefe de governo, que hoje, confundidos na mesma pessoa na América Latina inteira, tem se revelado um desastre. O único país no mundo em que o sistema presidencial funciona, e ainda assim, cada vez mais discutivelmente, são os Estados Unidos, porque lá há o princípio da subsidiariedade, há uma federação de verdade, há muito menos poder concentrado nas mãos do presidente da República. Os demais países com democracias representativas e liberais constitucionais que funcionam de fato, praticamente todos têm sistemas parlamentares de governo, sejam semipresidenciais, sejam parlamentaristas, sejam monarquias constitucionais, sejam com presidente eleito pelo voto popular. Portanto, se formos, né, ponderar pela experiência internacional, já seria suficiente também para defendermos esse sistema parlamentar de governo para o nosso país. Mas, enfim, essas seriam as minhas considerações finais. Muito obrigado pelo altíssimo nível. Rodrigo, eu espero que fique gravada essa live, porque eu vou querer... Não, vou botar no IGTV agora. Vou botar no IGTV agora. Tá, excelente. Bom? Eu vou querer compartilhar nas demais redes. Tá bom. Um fortíssimo abraço, muito obrigado e vou voltar a te procurar para a gente agendar em algum momento do segundo semestre um novo bate-papo desse, tá bom? Excelente. Um forte abraço, meu amigo. Imagina, tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.